Vamos lá, é o seguinte, ó, Cruzeiro 1, 0 pro Vasco da Gama, mas obviamente a grande notícia é a demissão, né? Já esperado, do técnico Fábio Carille. Faz sentido? Não faz sentido? O torcedor estava achando que o time realmente podia jogar muito mais, que com o Carille não ia dar certo. Foi muito mais uma questão, de repente, de a diretoria entender que o estilo de jogo do Carille não ia na direção que o torcedor quer, que não ia ter essa sinergia. Mano, ó, vamos deixar muito claro que eu não estou falando de que esse é bom ou esse é ruim. Mas o Vasco, ele começa a temporada com o Carille, ele escolhe o Carille para ser o seu treinador. E ele monta o elenco, ele reforça o elenco. Acho que o elenco do Vasco é até um pouco melhor do que o da temporada passada. Volto a falar, não estou falando esse é muito bom e esse é muito ruim, não é. Mas quando você começa a temporada com o Carille, que já está demitido desde quando chegou, já falou sobre isso, como a torcida não gostava, ele também, em questão de comunicação, não foi muito bem. Beleza. Aí você vai pensar em fazer uma troca e você vai trocar o Carille pelo Diniz. Mano, não tem o menor sentido nisso, velho. Esse é o mesmo sentido de você acordar num domingo de sol, pensar em fazer um churrasco e terminar almoçando num restaurante de sopa vegana. Tá ligado? Com 60 graus a cumbuca. Tá ligado? Não tem sentido nenhum. E eu não estou falando que esse é bom e esse é ruim. São jeitos e maneiras de pensar o futebol. Eles são antítese, cara. Tá cada um num extremo. Volto a falar. Acho que os dois têm suas qualidades e defeitos. Nenhum dos dois eu acho que me enche muito os olhos. Mas assim, cara... A gente vai ficar falando de treinador no Vasco, a gente não vai falar de gestão, porque quem tá pensando isso, da onde tá tirando essas ideias de jirico, mano? Porque assim, você traz um Carille, que recado que você dá pra gente que analisa? Pô, o Vasco tá tentando trazer um cara mais pragmático, um cara que vai tentar fechar um pouco a casinha, ser um pouco mais consistente. Aí você traz um Diniz que vai tentar com uma ideia de ter a bola, de jogar em cima do adversário e tal, com esse elenco, enfim, vamos ver no que vai dar. Então, assim, alguma coisa não bate, gente. Porque, assim, o Vasco, falamos aqui já. De um lado, talvez uma torcida que acha que tem um elenco maravilhoso. Aí o presidente acha a mesma coisa. O presidente falou que é top 8. E aí ele vai de Carille. Gente, é muito louco, porque eu ouvindo o Pedrinho falar quando ele tava do nosso lado, ele me parecia um cara que acreditava em processo, que acredita em modelo. Quando você monta um elenco pro seu clube, você tem que primeiro, antes de escolher jogadores, você tem que escolher que forma que você quer jogar. E se pautar através... O Vasco não sabe nem pra onde quer ir, gente. Porque se você vai de Carille a Diniz, você vai me desculpar, mano. É você votar no Mussolini e no Che Guevara, velho. Tá ligado? É coisas totalmente distintas. Então, assim, o Vasco vai indo nessa, vai passar mais um treinador. Querendo ou não, o melhor treinador do Vasco nos últimos anos foi o Rafael Paiva. Muito louco isso, né? Que foi o interino, pra mim, o cara que mais entregou em custo-benefício. E é isso, cara. O Diniz pode chegar e pode dar certo? Pode. O futebol, e principalmente o brasileiro, ele te dá a margem pra isso. Agora, se alguém tiver algum sentido nesse tipo de troca, me fala, porque aí eu quero ouvir. E até dentro desse princípio que falou o Renato, o Carille estava fazendo o que o Carille faz, né? Sim. Esse foi pelo resultado. Esse é outro assunto também, isso também é bom. Assim, se você demite o Carille, e aí acho que o Pedrinho, na entrevista coletiva, aí é um ponto, né? Não sei se ele tá assistindo TV e foi impactado por isso, mas ele abre a entrevista coletiva falando assim, e antes disso eu queria dizer que, de fato, eu sei que quando eu trabalhava na televisão eu falava coisas diferentes, mas... em alguns momentos não dá para você aplicar isso estando na cadeira, ele quis dizer isso. A pressão é muito forte, né? E ele foi pressão muito forte, mas quando você foi contratar o Carille, e aí é muito fácil pegar, porque eu fiz vídeo na chegada do Carille, o Jorge fez também, tudo. O Carille no Vasco entregou exatamente o que o Carille entrega. Ponto. Eu acho que não. Eu acho que entregou. Acho que defensivamente, por exemplo, o Vasco nunca foi confiável. O que se esperava, né? De solidez defensiva não vimos. O Carille tá vivendo o dilema do resultado e desempenho. Em termos de resultado, no Santos ele entregou também. Agora você vê o time jogar porque realmente cobravam nele no Santos a mais do que ele dava. Exatamente, é isso. E acho que é um pouco disso. E no Vasco, eu senti agora, eu acho que de uma maneira mais clara, que talvez essa pecha dele de ser muito defensivo,
Ele tá tentando fazer o time soltar um pouco mais, o time ter mais... Ele não tá conseguindo e quando ele faz isso, ele tá desequilibrando atrás. Porque ontem, a rigor... O Vasco não fez um mau jogo. Quem foi o melhor jogador em campo ontem? O Cássio. O Cássio. É isso, é muito louco. Isso é verdade. O Cássio foi disparado o melhor jogador em campo. Primeiro tempo do Vasco é bom. Aliás, a entrevista coletiva a entrevista depois do Cássio é muito boa, no sentido lá da... Daqui a pouco a gente mostra aqui. Agora, o Cássio foi o melhor jogador. Então, assim, eu acho que, num geral, o Carille, nessa passagem, entregou e foi demitido. Então, talvez seja o Pedrinho dizendo, ó, vou buscar outra coisa. Aí, nesse sentido, nessa direção, faz sentido você trocar o Carille pelo Diniz. Que parece que é aí, e que até casa com o Pedrinho comentarista, aí, né? Mas casa aí, com o Pedrinho comentarista. Quando você faz uma troca como essa, você tem que chegar no microfone e dizer o seguinte, olha só, nós erramos. Mas ele fez. Né? Ele fez. E na ele falou, apresentação, não, se traz o Diniz, ó, nós erramos, a rota que a gente escolheu foi completamente errada. Ele falou isso ontem, a gente tinha que ter feito essa rota desde o início e vou fazer agora com o Fernando Diniz. Pronto, na hora de anunciar o Diniz, tem que reforçar esse discurso. Que o Pedrinho falou, mas não é difícil para esses caras, porque eles ficam refém do que tem no mercado? Assim, eu entendo que, pô, é muito Tudo difícil bem. você pegar um cara, como o Renato falou, né? Muito mais pragmático, um cara que quer colocar lá, não, enfim, mas agora, a partir do jogar. momento que você fala, eu quero mudar a rota, eu vou trazer o Diniz, quando o Diniz cair, você não pode trazer o Mano. Então, mas você Você entende tem que às vezes a gente trazer tá o Por São mais Paulo, que o mercado seja escasso, mas você tem que ter um mínimo de o ideia. argentino lá que tava no Atlético, o Milito. existem assim. Tem que ter um mínimo de conceito aí. Exatamente. É um norte, cara. É, claro. Você tem que remar pra algum lado. Ó, eu escolho. E, cara, isso é a premissa de um clube. Quando você monta um elenco, você tem que pensar que time de futebol eu quero praticar. Não, tem jogador que é bom pra um contexto e jogador pra outro que não é, velho. Eu digo isso para tentar entender um pouquinho como que talvez possa ser feita uma escolha. Questão financeira, o cara tá disponível ou não. É nome. Se é só por nome. É por nome. Então, mas aí para é que tentar tá. explicar pro torcedor porque ele fica nessa pergunta. A escolha do Carille foi pelo nome, então vamos imaginar, pode ter sido nessa linha, como muitos clubes contratam. Ó, tá aí do mercado, o Santos mandou embora em novembro, foi campeão da Série B, pô, legal, beleza. Se analisou o 2024 do Carille, porque eu acho que essa é uma dificuldade também que a gente encontra, né? O Cruzeiro foi lá ano passado e contratou o Fernando Diniz, que fez um semestre pavoroso do Fluminense. Obviamente, o trabalho do Cruzeiro, em pouco tempo, também não ia ser nada muito diferente. O ano de 2024 do Diniz foi um desastre. E o Cruzeiro foi lá e contratou. E o Vasco agora tá para contratar. Ninguém analisa. O Renato Paiva, né? Botafogo, né? Ninguém analisa o trabalho recente do cara. Pô, como é que tá o momento de carreira do cara? Como é que foram os últimos trabalhos? E o próprio trabalho do Santos, ele é complexo de ser analisado, porque o time bateu as metas. O time subiu, né? O time foi campeão da Série B. Agora, foi campeão com o pior aproveitamento dos campeões da Série B nessa era pontos corridos. Foi campeão com muitas críticas ao estilo de jogo, à condução do trabalho, carga de treino, aproveitamento da Carille, base. estilo de jogo e Santos, eles não deviam estar nem na mesma frase. Você pensar em cultura de clube. Exatamente. Em cultura de clube. Exatamente. Não faz sentido. E se você olhar de maneira Foi fria um no técnico Vasco, que o Santos, inclusive, semifinalista pagou ou deveria ter pago a multa dele. Pelo Vasco. Sabe-se Ele lá, foi né? semifinalista do Carioca e perdeu pro Flamengo. Normal. Ele é líder da sua chave na Sul-Americana. Eu acho que ia fazer uma Sul-Americana ok. E no Brasileiro tá em que posição? Nono, né? Tá ali. E, sendo prático, é a mesma coisa do Santos. Em resultado, ele tá entregando. E outra, dentro da realidade do clube, é isso aí. Exatamente. Agora, uma questão que o Carille cagou lá no Santos e começou a cagar no Vasco. 11º. É na hora de falar. Péssimo. Quando ele vira pro Santista e fala, pressiona lá no Corinthians, aí meu parceiro. Vocês não sabem o que é pressão. Não, mas aí eu vou ter que Vocês falar um não negócio sabem o que é também. pressão. Pô, Aí no Vasco- deve ser foda pra caralho. Você vem todo dia aqui no De Paca e aí tem alguém já falando, puta, é o Renato hoje. Caramba, não sei o que é o Renato hoje. Ah, não vai fazer um Mas bom tá programa. rolando isso aí, pode olhar o chat aí. Claro. Não, mas isso aí acontece com todo mundo. Isso aí acontece com todo mundo. Então, Não, eu assim, tô nem aí, mas o pô. futebol Eu é falo um que- mas ambiente- assim, o o problema futebol não é é o ambiente chat. de pressão. Não, Futebol eu é ambiente de entendo, pressão. eu entendo. Mas aí a gente tá falando de um ser humano também que às vezes... Claro, eu Não, não não, tô eu falando ia de... espirocar que nem ele, eu concordo. então, Eu não tô exatamente, falando de concordo vida completamente. pessoal, não tô Sim. falando de rede social, ameaçar a família, quebrar carro, até porque nada disso aconteceu com o Carille Sim, no Santos, sim. tá? Nada. Tô falando da pressão normal de arquibancada. O Carille, será que o Vasco não se atentou para esse fato? O Carille, quando foi campeão da Série B pelo Santos, na cerimônia de premiação, ele foi vaiado pelo estádio inteiro. O técnico campeão foi vaiado pelo estádio inteiro. Pô, isso quer dizer alguma coisa, isso está sinalizando alguma coisa do momento daquele profissional. Mas o Vasco quis fazer essa aposta de risco e o risco era muito alto mesmo. Veremos quem será o próximo técnico do Vasco da Gama, né?